Boa tarde. Aqui estamos para os nossos estudos das obras de Joana de Ângelis. Hoje nós pretendemos terminar o último item do livro Ser Consciente, que é a nova estrutura do ser humano. Mas antes, nós vamos ler O Desperte Seja Feliz, na questão 5, Enfrentando Tentações. Joana diz o seguinte, que o crescimento espiritual não cessa quando o ser se entrega à conquista dos relevantes valores do bem. Muitas vezes, os choques que se derivam dos fenômenos contrários, quando bem conduzidos, auxiliam o processo de desenvolvimento, apressando a manifestação dos recursos adormecidos. Eis porque muitos desafios se expressam como convites tentações para os embates perversos e perigosos. Diante deles, a serenidade desempenha papel fundamental, diluindo-lhes os impactos perniciosos, as ciladas cruéis. Porque enxameiam ao lado dos operosos aqueles que se permitem a preguiça, dos idealistas, outros que respiram e cultivam o pessimismo, dos bons, outros que se comprazem na anarquia e na inferioridade. Multiplicam-se as armadilhas da iniquidade e do vício, ameaçando, buscando produzir conflitos e desordens. Considerando-se, porém, que só há vitória real após a luta vencida, as provocações perdem a sua aspereza ante os comportamentos seguros dos que trabalham pela verdade e que lhes não tombam nas trampas, prosseguindo impertérritos e felizes. O que a Joana fala é que mesmo Jesus, o sábio, por excelência, foi tentado, ensinando-nos que, se a tentação é fenômeno humano, a resistência contra o mal é conquista divina. Joana nos convida a sermos muito fortes no sentido de não temermos, nos fortificarmos na luta contra as tentações, não nos deixando abalar quando formos abandonados, difamados, estivermos doentes, aturdidos, traídos, que possamos ter o mesmo comportamento que Jesus nos ensinou, com a conquista divina, que é suportar tudo sem se magoar, sem se ofender. É difícil? Muito. Quem disser que é fácil está mentindo, mas não é impossível. Temos que ir treinando, nos fortificando com a mensagem do Cristo, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai sem ser por Ele. Portanto, tenhamos fé que todos nós conseguiremos ter essa força divina dentro de nós. Então, nesse momento, refletindo sobre tudo isso, vamos orar. Vamos orar pedindo a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, seu Filho, nosso irmão maior na espiritualidade, luz
que ilumina os nossos caminhos. Jesus, o maior que esteve entre nós. Nós pedimos nesse momento que nos proteja e proteja a todos aqueles que estiverem ouvindo, acompanhando as lições de Joana. Pedimos aos espíritos amigos que estejam com todos nós, a falange de Joana de Ângeles, nos trazendo as intuições, as orientações, em nome de Jesus. E assim, fortalecidos, Senhor, pela rogativa que te fazemos nesse momento, vamos iniciar os nossos estudos da tarde de hoje, agradecendo a Deus por tudo isso. Que assim seja. Então, vamos lá? Eu fico sempre pensando que nós estamos assim, eu fecho os olhos e imagino a nossa turminha reunida. E isso me traz muito conforto, porque ficar olhando assim para a câmera, é assim, chato, né? Parece que a gente não está falando com ninguém, mas tudo bem. Só de saber que a minha amiguinha Irene está lá, pessoalmente, já me dá muito conforto. Bom, vamos lá? A nova estrutura do ser humano. A lição é até pequena, é uma lição simples hoje, não tem muitas... Existem algumas explicações, mas nada que não possamos aqui destrinchar e digerir para todos. Então, deixa eu tomar conta aqui do relógio, porque eu sou muito disciplinada. Então, vamos lá. Diz Joana que à medida que a psicologia vem aprofundando a sonda da investigação nos alicerces psíquicos do ser, tentando compreender as alterações da consciência, mas se agigantam as perspectivas do conhecimento para tornar a existência humana mais digna de ser vivida. Muito legal a gente pensar que a psicologia, como é uma ciência, ela vem aprofundando a sonda, né, da investigação lá nos alicerces psíquicos de todos nós, tentando compreender as alterações da consciência. E isso vai agigantando as perspectivas do conhecimento para tornar o quê? A existência mais digna de ser vivida. Por quê, não é? A psicologia vai quer tornar a existência mais digna de ser vivida. Hoje, com a psicologia positiva, que foi resgatar o objetivo da psicologia como ciência, ela nos traz esse lado positivo, esse lado bom que a psicologia está resgatando, a psicologia positiva, porque eu penso que já comentei, mas é sempre bom falar de novo, que o Seligman veio resgatar tudo isso, por quê? Por causa da Segunda Guerra, porque a psicologia ela é uma ciência que vem estudar o bem-estar, a felicidade, proporcionar ao homem essa vida digna de ser vivida, tudo isso. Com a Segunda Guerra, com os traumas que os soldados trouxeram, vieram com doenças, com transtornos mentais muito grandes, e até com doenças também, mas que afetam ao psicológico, porque você vir sem um braço, sem uma perna, é um choque muito grande. Então,
a psicologia foi chamada, os psicólogos foram chamados pelo governo para atender essa imensidão de homens, e até mulheres também, as enfermeiras, as pessoas vieram traumatizadíssimos da guerra. E o que a psicologia fez? Ela foi buscar a doença, o trauma, ela foi trabalhar pontualmente essas questões e acabou se esquecendo que ela teria que voltar ao positivo, no sentido de trazer esse bem-estar, não é? Essa vida digna e bem vivida. Então, o Seligman resgatou isso. Não que a psicologia positiva não desacredite ou não olhe e nem cuide dessa parte dos transtornos, absolutamente. Só que ela vai dar ênfase ao que é bom, ao que o cliente traz. Porque, eu estou com depressão. Sim, mas você nasceu com a depressão? Você viveu a vida inteira com depressão, desde que nasceu? Não, eu tive depois de quê? De um acontecimento trágico, de uma perda, de um luto, seja do que for que tenha abalado aquela pessoa. Então, a psicologia positiva vai resgatar tudo de bom que ela fez até aquele momento. Não é? Quem é você? O que você fez? Aí a pessoa começa a lembrar que ela tem emprego, apesar de estar com depressão, que ela mora numa casa própria, tem uma boa casa, ou que ela está estudando, parou a faculdade por causa da depressão, seja o que for. Mas ela tem pontos muito positivos. E aí a psicologia positiva vai resgatar esses pontos positivos para minimizar os pontos negativos, para que essa pessoa saia desse lugar que ela está de adoecimento. Claro, com certeza, se precisar de medicação, vai para o psiquiatra, sim, porque às vezes a pessoa está tão no fundo do poço que para ela sair do poço é preciso um empurrãozinho da medicação, do antidepressivo, e às vezes também de um benzodiazepínico, seja lá o que ela estiver precisando. Então, o psiquiatra vai lá e vai tirar ela daquele poço para que a terapia comece a funcionar. E se essa pessoa tiver uma crença qualquer religiosa, você pode conversar com essa pessoa e saber dela, porque não está mais indo à sua igreja, porque não, se ela for espírita, para que ela possa retornar ao seu olhar espiritual, a sua religação com o divino, não importa qual religião. Então, todas as religiões são boas e salvam o homem, como está lá no Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec se só a doutrina espírita salvava. Não. Então, se ela é católica, se ela é da igreja protestante, mas se é uma boa cristã, um bom cristão, a pessoa tem como resgatar o divino dentro dela e se sentir muito bem. Senão a humanidade estaria perdida se todo mundo fosse só espírita, e será ótimo um dia que todos nos tornemos, mas enquanto isso, todas as religiões são boas, respeitáveis, e cada um com a sua religião deve seguir, porque a gente não pode confundir um setting terapêutico a religião. Isso aí é contra a ética e o conselho não permite isso. Então, a súbita mudança de conceitos cartesiano-newtonianos a respeito do tempo e espaço, graças aos admiráveis descobrimentos da física quântica, em face dos nobres intentos vitoriosos das neurociências e da biologia molecular.
O que estuda neurociências? Ela estuda o sistema nervoso e suas funcionalidades, além de estruturas e processos de desenvolvimento ou de alguma alteração que possa surgir no decorrer da vida. O estudo das neurociências hoje é um espetáculo. Mas não dá mais tempo de eu fazer essa pós-graduação, porque senão eu não estudo doutrina espírita. E eu vou deixar neurociências para a próxima vida, porque eu sei que a Joaninha vai voltar e ela quer ser uma grande neurocientista. Quem sabe eu possa ser aluna dela, né? Se ela vier para o Brasil. Então, eu posso estudar neurociências mais tarde. Por enquanto, eu leio sobre neurociências, entendo um pouco, fiz até o curso do teste de neuropsicológico, mas como não pratico, também já esqueci tudo, porque é um teste muito longo e difícil. Então, achei que nessa vida encerrei pós-graduações, não faço mais nada. Então, a neurociências é um espetáculo, ela é maravilhosa, eu amo olhar para essa área da neurociências. E a biologia molecular, ela tem como campo de estudo que as interações bioquímicas celulares envolvidas na duplicação do material genético e na síntese proteica. Ela é uma área ligada à genética e à bioquímica, que também não é minha área. A gente quer estudar tudo, né? Eu tenho essa mania. Se eu pudesse, eu não parava mais de estudar, mas de ter que viver, ganhar o pão de cada dia. Eu não posso só viver estudando. Então, também é uma área muito legal a biologia, na área ligada à genética, à bioquímica. Isso tudo é sensacional, mas são estudos muito profundos e que requerem uma dedicação exclusiva. Como eu não posso dar isso, eu tenho que me recolher à minha insignificância, que não dá para estudar tudo. Mas na próxima, me aguardem, vou estudar muito. Então, ela diz aqui que, em razão do aprofundado estudo do cérebro através da holografia, a holografia são aquelas formas geométricas que a gente vê até no cartão de crédito. O cartão de crédito, aquela coisinha pequenininha que tem onde fica o chip, aquilo é uma imagem holográfica, que você faz assim, né? Ela meio que muda. As imagens holográficas são do corpo humano, então é muito interessante. Ela aparece mais um monte de riscos, né? Isso são imagens holográficas, que também tem que ser estudada, não é a minha área. Ela diz que, através da holografia, diante da análise cuidadosa dos estados alterados de consciência por meio da hipnose, da aplicação de drogas psicodélicas, ensejou uma melhor visão em torno do ser humano. Isso é uma santa criatura que está passando aqui de moto, essa barulheira. Então, ensejou esses estados alterados através da hipnose, droga e meditação, uma melhor visão em torno do ser humano e da sua grandiosa dimensão. Mas hoje nós sabemos que nós não precisamos das drogas psicodélicas, que era o LSD usado por experimento do Stanislav Grof. Nós podemos fazer com a hipnose, como nós fazemos também, e da meditação, que eu faço e ensino as pessoas a meditarem. Que estado, então, alterado de consciência é esse? Estado alterado de consciência, basta que você se concentre em alguma coisa, respirando. Claro que você vai atingir alguns níveis
não tão profundos. Os meditadores, que já fazem há muitos anos, treinam bastante, eles são levados a estados alterados e vão para lugares assim, a, 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 a consciência vai que vai. Só que a meditação também pode fazer isso. Você até sente sair do corpo às vezes, dependendo do aprofundamento. E na hipnose, claro que o hipnoterapeuta ele pode levar você a estados alterados quando ele faz o trabalho, quando ele faz a indução hipnótica, você já está em estado alterado de consciência quando você responde o que ele precisa, quando você vai fazer uma regressão em estado hipnótico, tudo consciente. Não se deve colocar o cliente, a pessoa, nunca em estado de hipnose inconsciente, porque isso é falta de ética. Então, não se faz. Eu não gosto. Os professores da pós também são contra, porque as pessoas têm que ficar com as rédeas da sua vida, da sua consciência. Então, não se coloca em estado alterado de consciência na hipnose uma pessoa para ela não lembrar do que ela fez. O importante, como é um método curativo, é para que ela possa fazer uma nova reprogramação mental daquele trauma, daquilo que ela está sentindo. Se ela ficar inconsciente, não vai adiantar nada. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Ela diz também que os estudos acurados dos hemisférios, pela razão e pela lógica, pelas funções verbais, pela globalização, enquanto o direito se encarrega do comportamento místico, indutivo, intuitivo e da orientação espacial. Então, ela diz aqui que os hemisférios cerebrais são os responsáveis pela razão e lógica, pelas funções verbais, globalização. O cérebro direito já se encarrega do comportamento místico, indutivo, intuitivo e orientação espacial. O esquerdo é o da razão, da lógica. Então, como consequência, foi estabelecido que nos ocidentais o hemisfério esquerdo é mais desenvolvido que o direito. Este está mais usado pelos orientais e, por isso mesmo, portadores de mais amplos recursos. Porque eles são melhores do que nós? Não. É uma cultura dos orientais de meditação. Entrar em estado alterado de consciência a ponto dos faquires sentarem-se, né, naquelas pontas, andarem sobre brasas, né, carvão em brasa. Por quê? Porque ele está em estado alterado de consciência, por ele tanto treinar que acaba desenvolvendo mais o esquerdo do que o direito. O ideal para que nós tenhamos essa integralidade, sejamos seres holísticos, legal, né? Seres inteiros, que nós possamos desenvolver os dois lados, tanto um quanto o outro. Mas como não dá para ser tudo de uma vez, aí a gente vai treinando um, depois vai treinando o outro, mas, se possível, treinando os dois devagarzinho, cada um pouquinho. Quer dizer, quando você faz as meditações entre estado alterado, você está treinando o esquerdo. Mas aí você quer treinar o direito. Vamos fazer a oficina da memória, vamos fazer aqueles exercícios de jogos, vamos fazer aqueles cursos, que agora eu esqueci o nome, é japonês, de matemática, português, né? Que tem aí até concursos.
é interessante, você vai treinar o seu lado direito, né? Escrever, é, fazer redações, ler bastante, envolvendo esse lado onde você vai trabalhar matemática e ciências. Bom, por outro lado, graças aos estudos e observações de alguns neuropsiquiatras, quer dizer, esse neuropsiquiatra, porque ele fez a formação lá na sua residência em neurologia e em psiquiatria. Ele tem as duas formações. Porque o psiquiatra que estuda só psiquiatria, ele é só psiquiatra. O neurologista que estuda neurologia e faz a sua residência e formação, ele é só neurologista. Existe uma briguinha aí entre os dois, porque às vezes as pessoas têm preconceito de ir ao psiquiatra. Ah, eu vou no neuro. Mas por que você está deprimida, vai no neuro? Ah, porque aí não sabe o que responde. Eu falei, porque você tem vergonha de ir ao psiquiatra? As pessoas vão me achar maluca. Ué, de médico e louco, todos nós temos um pouco, não diz aí o ditado? Que tem. Deixa pensar, mas o psiquiatra é o médico que estuda diretamente a questão dos transtornos mentais, e aí ele vai dar as medicações corretas, porque ele estuda para isso. O neuro estuda as doenças mentais, as doenças. Então, que é diferente de transtorno. Então, ele vai dar também os remédios para isso. A epilepsia, ele cuida de aquela doença das meningite, é um neurologista. Então, cada um na sua praia, cada macaquinho no seu galho. Então, alguns neuropsiquiatras constatou-se que todo cérebro é detector da memória. Olha que bacana isso. Necessitando de ser devassado para melhor compreenderem-se os múltiplos fenômenos paranormais de que se faz instrumento, ora inconscientemente, noutras ocasiões, mediante induções, concentrações e contribuições conscientes. Então, vamos pensar. Se nós temos o cérebro, que é o detector da memória, temos que treiná-lo, temos que usá-lo, porque hoje a neurociência fala da plasticidade dos neurônios, bacana isso, né? Mas é um estudo muito profundo. E fala também da nova circuitaria que nós podemos fazer, porque até a minha época de faculdade se dizia que neurônio morria e acabou. Eles não se duplicavam, não se como as células, nas outras células. Mas aí a neurociência descobriu que não. Tanto os neurônios podem se refazer, como eles criam. É assim, uma circuitaria morreu. Aí eu vou ficar sem memória? Não. Se você treina, o cérebro faz uma nova circuitaria, quer dizer, um novo caminho para continuar fazendo as suas sinapses, trabalhando lá assim, um com o outro. É um curto-circuito. É muito interessante. Abram o Google e coloquem lá circuitaria cerebral e vocês vão ver cada slide lindíssimo, com fotos, no YouTube tem coisas lindíssimas. Aí vocês vão ver que interessante são os neurônios conversando, fazendo sinapses, um conversando com o outro. É muito legal. Então, agora, necessita-se de ser devassado para melhor compreender esses múltiplos fenômenos. É preciso que a gente estude mais para que a gente possa entender esses fenômenos paranormais, que a gente já falou sobre eles, que são os fenômenos
mediúnicos, né? E os múltiplos fenômenos paranormais. Qualquer fenômeno fora da matéria é paranormal, ele vai ter que ser estudado porque é algum fenômeno mediúnico, um fenômeno qualquer. A gente só que fora. Então é paranormal, transcendental, ele transcende a matéria. Então a gente vai estudar isso com a neurociência. Ela diz também que a psicologia transpessoal e a parapsicologia unindo-se para interpretar esses estados alterados de consciência. A gente já tinha falado. Ela já tinha falado lá atrás que a parapsicologia estuda todos os fenômenos inexplicáveis que parecem não ser naturais. A psicologia transpessoal, como é um bracinho da psicologia, ela é ciência, ela se dedica também a essas investigações. Como assim? O cara pode saber do futuro? A psicologia transpessoal vai pesquisar e a parapsicologia também. Aí, veja bem, elas vão se unir para interpretar esses estados de consciência, porque elas vão eliminando a esdrúxula e tradicional explicação de que são fenômenos patológicos e aproximam-se da realidade do espírito, que é indissociável de todo acontecimento. Então, veja bem, hoje o fenômeno paranormal, mediúnico, como quiser, dependendo de que área você esteja, você vai dizer que é transpessoal, que é parapsicológico, o espírita vai dizer que é um fenômeno mediúnico. Hoje, até a Organização Mundial de Saúde já tem lá um seu espaço de espiritualidade, lá um código que não considera patologia alguns fenômenos que são extrafísicos. Já tem sido estudado isso, é muito bom que a psiquiatria possa ver isso, porque senão vamos voltar lá nos tempos, né, antigos, onde todo mundo era jogado dentro do hospital, porque todo mundo era maluco. Né? O cara que era médio, que podia fazer fenômenos, né, maravilhosos de cura, inclusive todo mundo no hospício. Então, hoje não. Hoje se estuda, os médicos já entrevistam, já existe, porque hoje já existe, já tem um tempo, mas já existe um trabalho multiprofissional, onde os bons psiquiatras, aqueles que estudam, não podem prescindir do psicólogo, de um neuropsicólogo, de um fonoaudiólogo, de uma assistente social, de toda uma equipe, de uma enfermeira, de toda uma equipe da área da saúde, para que façam entrevistas, testes, para que você não rotule a pessoa. Porque se a pessoa tiver um episódio de internação, ela está liquidada. Por isso, nós, quando trabalhávamos no Hospital Pedro de Alcântara, que é o Obreiros do Bem, que infelizmente acabou, nós tínhamos uma equipe multidisciplinar junto com a psiquiatra e fazíamos uma boa e profunda anamnese, também com a família, e fazia, se era o primeiro surto, a gente fazia tudo. Os médicos tinham preocupação de não internar, de ver se a pessoa podia sair daquele surto com uma medicação e depois indo ao ambulatório, para que ela não fosse internada. Porque quando se é internado uma vez, é muito difícil não ser internado a segunda, a terceira, cronifica o problema.
E aí, pronto, já rotulou a criatura de doente psiquiátrico. Isso não é porque seja feio, vergonhoso, mas a pessoa que tem o rótulo fica assim, com vergonha, quando vai fazer entrevista de emprego. É muito chato. Então, a gente procura, primeiro, até ir no consultório do médico, onde ele possa avaliar se vai internar ou não. O psicólogo também, quando ele tem experiência na área da psiquiatria, ele também pode encaminhar para o psiquiatra, sugerindo a internação, sugerindo que o paciente realmente está num surto psicótico. E aí tem que ser com medicação que se toma em hospital. Infelizmente, nós presenciamos muitos casos em que pacientes de primeiro surto tiveram que ser internadas, aí depois internada de novo. É muito triste. Mas sabemos, como disse o nosso querido Yandoli, um trabalho de mediunidade, que a maioria, geralmente, são fenômenos mediúnicos, são obsessões. E aí, justamente é isso que, infelizmente, o nosso irmão equivocado, ele quer isso mesmo, que a pessoa vá para um hospital psiquiátrico e seja taxada de louca, porque essa é a sua vingança. Então, ela diz que toda a gama de fenômenos parapsicológicos na ordem psigama, que é clarividência, telepatia, retrocognição, escrita automática, que é a capacidade que o ser humano e outros seres vivos têm de se comunicar, perceber elementos e ocorrências sem fazer uso dos 5 sentidos. Então, a telepatia, a pré-retrocognição, a escrita automática seriam esses fenômenos. E o psicapa, que é o transporte, a ectoplasmia, a desmaterialização, a bicorporidade, conduz à certeza de um agente racional e lúcido. Evidenciam a capacidade da mente humana atuar como nos fenômenos de levitação de objetos e do próprio corpo, como nas curas psíquicas. Aí é o fenômeno psicapa. Pesquisem depois mais. Tem várias coisas, é interessante ler, né? Espiritismo também é cultura. Então, ela diz aqui que o espírito, como causa de todas as manifestações, encontrando-se encarnado ou não. O ser organicista, em razão disso, cede lugar ao indivíduo psi ou espiritual, portador de percepções extrasensoriais e faculdades mediúnicas, que lhe constituem instrumentos de trabalho e progresso mediante as experiências continuadas na esteira das reencarnações. O ser organicista, quando nós só olhamos para os órgãos, para o corpo, não é? Então, ele cede lugar hoje ao indivíduo espiritual, psi, que é portador dessas percepções, dessas faculdades, que vão constituir instrumentos de trabalho, e de trabalho no bem, de trabalho com o Cristo, porque Cristo também era um médium, né? Ele é o médium de Deus. O espírito é a base da psicologia transpessoal. O espírito, não o espiritismo, conforme demonstra a ciência espírita em inumeráveis experiências mediúnicas. Por que o espírito é a base? Porque eu, como psicóloga transpessoal, vou estudar o quê? Os fenômenos, o espírito, que são as experiências mediúnicas. Então, essa visão nova explica os desarranjos
comportamentais, as diferenças de coeficiente intelectual, os estados patológicos variados, ao mesmo tempo, enriquecendo as psicoterapias com um arsenal de informações libertadoras, auridas no estudo das obsessões, das reencarnações e dos desconcertos mediúnicos. Então, ela está dizendo aqui que, por causa disso tudo, existem hoje um arsenal de instrumentos psicológicos para se estudar isso, tudo, todos esses fenômenos. A psicologia transpessoal é uma das vertentes de psicoterapia que investigam e estudam esses fenômenos, mas existem outras abordagens, como a junguiana, que também ela olha bem esse aspecto. Existem outras abordagens, terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise, que é freudiana, e existe a gestalt terapia, o psicodrama. Quer dizer, a pessoa faz a sua formação e escolhe a área, a formação que ela quer atuar, que instrumentos ela quer usar no seu trabalho psicoterapêutico. Ela diz que, desse modo, o ser humano supera a condição reducionista a que foi submetido por alguns psicólogos, essas outras abordagens que não vão além daqui, e amplia a dualidade do corpo, espírito, para apresentar-se em uma estrutura completa, que abarca todas as ocorrências que lhe sucedem. Quer dizer, ela não olha só para uma ocorrência. Então, eu olho para toda a ocorrência. Por que dessa ansiedade? Ela tem uma origem. Mas qual é o comportamento que eu tenho, que é automático, que me leva a ficar ansioso? Então, organizando o corpo somático, o espírito se utiliza dos equipamentos do perispírito, tornando-se o indivíduo um ser trino, no qual a morte física dilui a forma sem aniquilar a sua realidade, transferindo, mediante o corpo intermediário, que é o perispírito, para o espírito, que cedia a vida, conquistas e prejuízos que lhe programam os futuros renascimentos. Então, o ser trino é corpo, perispírito e o espírito. A unicidade da existência corporal não corresponde à realidade, em face das diferenças morais, culturais, sociais, psicológicas, orgânicas, que caracterizam as criaturas humanas, estagiárias nos mais diferentes patamares da vida. Depende do degrau que ela esteja. Porque a reencarnação, pelo contrário, faculta a compreensão dos fenômenos evolutivos, favorecendo todos os seres com as mesmas possibilidades de crescimento, desde a monera ao arcano. Que democrático que é essa questão reencarnatória. Ela favorece a todos, aqui ela não está dizendo qual tal, todos os seres com as mesmas possibilidades de crescimento, desde o mínimo ao máximo, vivenciando as mesmas oportunidades e adquirindo sabedoria, conquista do conhecimento e do amor
que culmina em sua plenitude. Mas como nenhum de nós está no mesmo patamar, dá às vezes a impressão que aquele bandido contumaz, aquela pessoa cruel, não chegará a arcanjo. Mas Joana diz em Amor, Imbatível Amor, que a nossa destinação é sermos arcanjos. Isso dá um grande conforto espiritual, não é? Porque a gente sabe que vamos chegar lá. Demora, mas a gente chega. Então, é difícil, mas não será impossível, porque faz parte também da lei de progresso, como fala Kardec, daquelas leis todas maravilhosas. Então, nós temos todos possibilidades. Se eu tenho possibilidade de crescimento, eu vou chegar arcanjo. Agora, vou chegar no meu tempo. Se eu quero subir degrau, parar 100 anos, subir outro degrau, aí, meu filho, vai demorar sei lá quantos mil anos. Mas se o espírito é mais disciplinado e ele assim absorve mais rápido, ele já vai subir mais rapidinho, não vai pular degrau, que a natureza não dá salto, mas vamos de degrau em degrau dentro de um tempo bom, onde possamos alcançar mais cedo do que o outro, que para em cada degrau 100, 200 anos, vai demorar. Por isso que uns vão mais à frente, outros vão mais atrás. Agora, ela diz também que, reconhecida a nova estrutura do ser humano, que é espírito, perispírito e matéria, a psicologia pode melhor penetrar nos arcanos do inconsciente. Quer dizer, lá, bem no fundo, onde é tudo mistério, onde está tudo camuflado, pode-se chegar lá. Por quê? Onde possui todo o conhecimento de tempo, passado, presente e futuro, com uma dimensão do espaço, o infinito e o finito. Coisa maravilhosa, sabemos que a psicologia evoluindo também, porque as ciências têm que evoluir, não é? Ela pode penetrar esses arcanos do inconsciente, que são eles que têm todo o conhecimento de tempo, de passado, de presente, que nós vamos pensar no nosso eu superior. Jung vai chamar de self. Então, mas é a mesma coisa. Vamos falar como esse ser superior que sabe tudo de nós. Sediando o espírito, conforme a visão espírita, assevera, a lei de Deus está escrita na consciência, como diz a questão 621, no livro dos Espíritos, quando lhe é perguntado aos espíritos onde fica a consciência. Perdão, onde está escrita a lei de Deus, perdão. Está escrita na consciência. Então, onde está escrita a lei de Deus? E muita gente não sabe onde está escrito. Está escrito em algum lugar? Está, na nossa consciência. Tanto que a gente sabe que está errado, que não está. Tem, dentro desses arcanos, temos todos esses conhecimentos. Então, está escrita na consciência, detentora da realidade, que a pouco e pouco se desvela, conforme a evolução do próprio ser, no seu processo de lapidação de valores e despertamento das leis que nela dormem latentes. Então, mais para frente em outros livros, mas eu posso dar uma pincelada aqui, que essas leis, né, dormem latentes dentro de nós. A lapidação desses valores, que somos como Deus nos cria simples e ignorantes, mas com uma sementeira. Todas as sementes virtuosas estão lá, porque é para todos o conhecimento. Então, já nascemos com essas sementinhas, que elas precisam ir se desenvolvendo à medida que vamos encarnando
reencarnando, reencarnando, vamos desenvolvendo uma, talvez até duas, quem sabe, depende. Então, vamos frutificar a semente do amor, da paciência, da tolerância, de todas as virtudes que vocês conheçam, nós também. Se a gente vai ficar falando todas aqui, porque eu nem sei de qual. Então, as virtudes estão todas plantadinhas dentro de nós. E elas vão crescer igual um pezinho de feijão. Começa frágilzinha, né? Estamos tentando, vamos sendo generosos, vamos treinando a bondade dessa forma, faz uma caridade aqui, dá um pãozinho ali, uma cesta básica. Não que isso não seja importante, importantíssimo, mas a gente está treinando para chegarmos no último estágio, que é o doar-se, darmos a nós mesmos para o outro, como fez Madre Teresa de Calcutá. Então, esse é o último estágio para sermos realmente bons. Chico Xavier, ele doava ele próprio, ele não tinha nada para doar mais e se doava. Bezerra de Menezes, quando ele não tinha mais o anel de grau que ele já tinha dado, quando ele já não tinha mais nada para dar, ele picava a receita e dava. Num dos casos dele, conta-se isso, que ele dava para que a pessoa comesse todo dia aquele pedacinho de papel. Iria matar a fome, ia curar. Tem que ter uma certeza muito grande disso, né? Isso é sua autodoação. Ele dava o amor dele. Um dia chegaremos lá. Com certeza, eu não tenho dúvida. Antigamente eu ficava, ai, nunca chegarei lá. Não. Depois que a Joana disse que eu vou ser um arcanjo, está pensando que é pouca coisa? Eu estou me vendo com aquela asa gigantesca de arcanjo, né? Porque arcanjo é maior que anjo. Então, vamos lá. Ela diz o seguinte, que nos alicerces do inconsciente se encontram todas as bênçãos que lentamente assomam a consciência e se tornam patrimônio da lucidez, fazendo o ser compreender que nem tudo quanto pode fazer, deve. Da mesma forma que nem tudo quanto deve, pode, conseguindo a sabedoria de fazer somente o que deve e pode. Aí a gente lembra de Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Como membro consciente que age de acordo com a harmonia cósmica. Essa harmonia cósmica é o universo, e nós devemos andar sempre em harmonia para que a gente possa caminhar com o universo. O universo conspira a nosso favor quando nós também conspiramos a favor do universo. Agora, quando queremos andar contra o universo, em direção contrária, aí nada dá certo, porque nós estamos contrariando as leis. Que leis são essas? As leis de Deus, que jamais poderão ser contrariadas, e a gente contraria aqui o tempo todo, né? Mas a gente já está aprendendo. Quem é espírita já tem que pensar em ser melhor do que era antes. Não podemos piorar nem cristalizar na maldade. Fofoqueiros, invejosos, esses sentimentos têm que acabar. Não pode haver disputa mediúnica, disputa na casa espírita, disputa na igreja, disputa lá no protestantismo, no budismo, em todo lugar tem disputa de poder. Eu gostaria de saber poder de quê? De fingir que manda? Porque ninguém manda nada, né? Quem manda é o Senhor. Então, é melhor parar com essa
birutice, né? Porque aí eu já acho birutice a pessoa que quer ter poder dentro da religião. Não está estudando doutrina espírita. Então tem que ter cuidado, porque vai ficar obsediado e vai ficar dentro de uma obsessão que é a pior de todas, praticamente é incurável. Sabe por quê? Porque a pessoa não admite, que é a fascinação. A pior obsessão é essa. Fascinado não é mole, não. Ele acha que ele está certo, nada pode mudar o que ele acha, porque ele não sabe nada, mas ele acha, e ele é conduzido por espíritos pseudo-sábios, que inflam o ego dele, dizendo que ele sabe sim, que ele é o bom, que ele é o bom, que ele é maravilhoso. Então ele começa a fazer um monte de bobagens, porque ele se fascina. Igual como a pessoa se fascina com a fama, artistas, seja com o que for, nós podemos ser fascinados por qualquer coisa que dê um pouquinho de palminha, aquela pessoa pode se fascinar se ela tiver um espírito fraco. Não é a carne que é fraca, é o espírito. Então, nós podemos resvalar na casca de banana, por isso que não é bom ficar elogiando o médium. Fez uma boa palestra? A gente diz assim, quando a gente quer cumprimentar, porque motivação a gente pode dar e deve. Nossa, fulana, gostei muito desta palestra de hoje, porque ela me tocou. O assunto que você falou foi muito importante para mim. Puxa, que bom, você deu um bom recado, deu o recado certinho. Agora, chegar para médium, quer enterrar médium? Nossa, você fala muito bem, você é ótima, maravilhosa, eu só gosto das suas palestras. Não estudo mais, não quero palestrante nenhum, a não ser você, minha deusa ou meu Deus. Está enterrando o pobre, daqui a pouco ele está fascinado, acreditando nisso, ninguém segura mais, tá? Haja desobsessão para que ele caia na razão e saber que ele é um fascinado. É a mais difícil obsessão. Então, vamos ter cuidado em não rasgar seda nem elogios a ninguém. Até mesmo no nosso trabalho, que a gente ganha dinheiro, em que é bom ganhar até um prêmio, o melhor psicólogo do ano, o melhor artista. Isso é muito legal, porque é um trabalho que você está fazendo, que você ganha dinheiro, você pagou por aquilo, pelo aquele curso, para você se classificar, você estudou muito, e aquilo é uma coisa mais da matéria, daqui da Terra, que também você pode ir com Oscar na mão, bater na portinha lá de São Pedro. São Pedro, olha aqui, eu sou ganhadora do Oscar, olha, de melhor tudo. São Pedro vai perguntar, né? Eu estou brincando, que não é São Pedro, mas a gente fala, como ele tem as chaves do céu, né? A gente diz. Aí São Pedro vai dizer para a gente assim, bem, bacana a sua estátua. Eu quero saber o que tem na sua mala, o que você fez, no que você contribuiu para a humanidade. E, cara, eu não tive tempo, porque eu estava cuidando da minha vaidade, porque eu era o bom, que eu era tudo de bom. Passa para lá, passa para cá. Não sei como é que é a seleção, mas vamos nos dar mal com isso. Então, muito cuidado, tá? Porque esse é o grande desafio para a psicologia profunda. Qual seja? Avançar cada dia mais na interpretação do ser humano, sem deter-se em modelos estáticos, tradicionais, atenta às informações das demais ciências e do espiritismo, assumindo uma posição aberta e holística, quer dizer, uma visão do todo. A psicologia profunda, ela tem que trazer tudo isso para que ela possa se unir à ciência espírita, porque o espiritismo também é uma ciência. Então, temos que prestar muita atenção em tudo isso. Nesses momentos de pandemia, principalmente, onde eu estou percebendo, só eu não, todos nós profissionais da área da saúde, estamos percebendo o adoecimento mental
de muitas criaturas, principalmente aqueles que são materialistas, aqueles que não têm uma visão espiritual. É uma pena, o espiritismo é uma bênção, porque mesmo que a gente às vezes fique um pouco triste, mas daqui a pouco a gente abre uma página do Evangelho, faz uma meditação, zerada a tristeza, pelo contrário, traz alegria, paz, por sabermos espíritas convictos. Não é mais fé, é saber. Eu não creio mais. Eu não creio mais. Eu uso a frase de Hermínio Miranda. Eu, Cátia, já não creio mais. Porque eu sei. Eu sei que isso tudo é verdade. Eu não tenho dúvida. Eu posso ainda não ser a bondade, eu tenho muitos defeitos, graças a Deus, não sou santa, mas eu tenho essa certeza que tudo isso que o Espiritismo traz é verdadeiro. Então, eu não tenho que crer mais. Eu acredito. Não acredito, não. Eu tenho certeza absoluta. Então, quando a gente chega nesse nível, nossa, dá uma força para a gente maravilhosa, apesar do vírus ser mal, como disse Divaldo, ele é mal porque nós somos maus ainda. Então, vamos praticar a caridade, a bondade, vamos treinar a bondade, sendo caridosos, trabalhando para o bem, trabalhando para o mundo melhor, porque o mundo não será mais o mesmo depois dessa pandemia. A gente está sabendo disso, temos que nos preparar para esse mundo novo, que será muito melhor do que o de hoje. Eu acredito nisso, com certeza, porque Joana tem dito isso, e os espíritos também, outros espíritos superiores, também têm dito isso. Assistam as palestras aí, que vocês vão entender tudo isso. Sou eu que estou inventando. Então, nós vamos agora para a parte final, onde nós vamos fazer a nossa visualização de cura. Vamos procurar na natureza levar o nosso pensamento. Vamos trabalhar hoje, retirar a dor e o sofrimento. Porque quando nós temos um grande sofrimento, ou uma grande perda, ou uma grande decepção, sofremos uma dor enorme. E ela dói o nosso peito. Às vezes, a dor se torna até física, que dói de verdade. Como se fosse assim, um buraco fundo, bem fundo. E ele custa ser curado. Então, essa dor toma conta da gente. E assim, nós podemos fazer, o que a gente pode fazer, todos nós, é cuidar, nesse momento, principalmente desse que nós estamos vivendo, da tristeza, da falta, do aperto, seja lá do que for que estejamos sofrendo nesse momento, para resgatarmos o nosso verdadeiro amor, o nosso amor, o respeito a nós mesmos, mudar aquilo que incomoda dentro de nós. É o que nós vamos fazer. Então, nesse momento, vamos imaginar uma linda cachoeira, uma cachoeira lindíssima, caindo num lago sereno e tranquilo, com matas em volta, um verde cheiroso, e um céu azul, límpido, sem nuvens. E o clima delicioso. Nem aquele calorão e nem frio. Aquele clima delicioso. Então, nós vamos
respirar fundo. E se respira fundo, como? Enchendo os pulmões de ar e expirando calma e tranquilamente. Percebendo o peito. Parando por um minuto. Perceba a dor aí dentro. E vamos notando que os sentimentos, eles vêm juntos. Tristeza, angústia, às vezes até desespero. Nós vamos aos poucos limpando estas feridas, esse sofrimento, esse buraco que ficou vazio. E assim, aos poucos, vamos dando a nós mesmos uma oportunidade de observar como essa dor dói. Às vezes vai apertando, agulhando, como se ela fosse mesmo uma ferida. E nós podemos observar. Serve como se fosse uma ferida dolorosa. Permita-se, então, por um instante, deixar que a respiração tome conta de você agora. Respire tudo, tomando conta desse buraco, dessa ferida, e cada vez que respira, o oxigênio, ele entra devagarinho, limpando o seu peito, esse buraco, e vai preenchendo com respeito, com amor próprio, com o oxigênio, limpa enquanto o tempo ajuda a cuidar, a cicatrizar protegidamente. Você pode imaginar como essa água desse lago, dessa cachoeira, que pode ir limpando, se tira os germes, vai limpando com essa queda gostosa batendo em nós, lavando a sua alma, lavando o seu coração, lavando esta dor presa no peito, presa naquilo que perdemos. Às vezes um filho, a mãe, o marido, alguém que a gente ama muito. E a água vai limpando esse buraco, lavando a alma, lavando as decepções, curando. E assim, limpando cada vez mais e naturalmente, as feridas vão ficando limpas. E você pode ir limpando a raiva, a tristeza, a decepção, com essas águas maravilhosas que vão lavando e limpando, levando embora toda a sua dor. Essa dor agora pode se curar.
porque nós temos esse poder de autocura. Permita, nesse momento, nessa limpeza, pense em você conseguindo tudo aquilo que deseja conseguir, a sua cura. Pense em paz. Enquanto você vai imaginando essa água gostosa, limpando esse lugar aberto do seu peito, sua boca, ela vai preenchendo protegidamente com algo muito bom, onde só o amor verdadeiro, o amor próprio e a sua sensibilidade vão podendo preencher cada pedacinho, pedacinho por pedacinho, de uma maneira tranquila. E nesse momento, a aceitação da dor, a respiração profunda e o sentimento de paz vão limpando a sua alma, preenchendo esse lugar tranquilo. E você pode imaginar que a sua ferida está limpando, cicatrizando as dores de agora, antigas, abrindo um espaço para receber algo novo, saudável, bom. E vai preenchendo este lugar. Porque todas as feridas cicatrizam se as deixamos cicatrizar. E se queremos cicatrizar as feridas, vamos respirando profundamente para que elas cicatrizem e se tornem feridas, cicatrizes já sem dor. Apenas histórias para lembrar. E assim, pedimos nesse momento as boas vibrações do alto, higienizando nossa casa, os alimentos, as águas, eliminando todas as bactérias, os vírus, pedindo aos socorristas do espaço que levem tudo isso a todos os lugares, ao nosso país principalmente, limpando tudo que deve ser limpo. Que a verdade flua. Pedimos que esses fluidos atravessem os mares e iluminem e limpem todos os continentes do planeta Terra. Vamos visualizar a luz branca da paz universal, iluminando todo o nosso planeta Terra, limpando, levando também através das redes de luz os irmãos desencarnados que se encontram no orbe ainda, muitas vezes perdidos. Peçamos a Deus que ilumine a nossa terra, que ilumine o nosso planeta, e que nós tenhamos forças, Senhor, para atravessar essa transição em paz, transmitindo amor, Senhor, para todos aqueles que precisarem de nós. Estendamos nossas mãos, suplicando ao Senhor dos mundos que nos abençoe agora e sempre. Graças a Deus.